Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que vocês estão vendo esse vídeo, tá? Agora hoje vamos para mais um conteúdo aqui no canal Red Team Brasil, tá? Espero que gostem. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E hoje, pessoal, eu vim falar de um assunto que eu acho bem importante que se chama bypass de root, tá? Por quê? Porque hoje eu vejo muito pessoal falar sobre pentest, sobre teste em geral. Só que o pessoal às vezes não sabe como as coisas funcionam, tá? Infelizmente, tá? Então, para começar ali, vou ser bem direto ao ponto, tá? Não vou mostrar instalação, algo desse tipo. Se precisar, você tiver mais dúvida, só escrever no comentário aqui abaixo que a gente pode fazer um vídeo sobre, tá? Mas hoje eu vou falar sobre o Frida, tá? Então, o que seria o root, né? Na verdade, né? O root é quando você tem uma implementação de segurança no seu aplicativo, onde você não deixa ele abrir em emuladores, em aparelhos hookados ali, né? Aí só que o que acontece? Com o Frida a gente tem vários scripts de bypass, né? Se a gente olhar aqui, ó, inclusive não só de root, né? Mas em geral aqui, então tem muita coisa aqui. Então simplesmente você pode vir, por exemplo, também vir aqui no Browse Code, né? Você vê aqui que tem muitos, ó. Mas o que é que acontece? É muito comum, pessoal, a galera fazer esse pentest, né? E de fato não saber o que é que aconteceu. Por exemplo, a gente pode usar o script do Frida aqui. Simplesmente você executa esse carinha, ó. E eu quero mostrar isso aqui na prática com vocês, tá? Deixa eu usar só o meu... espelhar minha tela aqui pra vocês. Do meu emulador. Esse emulador meu é físico, tá? Só pra vocês verem o cenário. Deixa eu só deixar aqui de ladinho. Beleza, deixa eu abrir o aba. E o que é que acontece? Vamos verificar se o Frida está rodando, né? Frida task ps-ui ali, onde ele vai listar o nome e os pacotes, né? Identificando. Então o que acontece? Nesse nosso lab, eu vou usar esse app, inclusive ali, que está também na OASP, tá? Depois eu vou poder tentar deixar aqui os links abaixo, as coisas, enfim. Que é legal pra gente treinar ali um pouco, falando de hack, engenharia reversa e aplicativo mobile, entendeu? Aí beleza, como vocês podem ver aqui na imagem, deixa eu só diminuir um pouquinho, assim ajeitar mais a tela. Vocês podem ver que ele detecta que o meu aparelho é root, né? Root detecta e tal. Inclusive a gente pode verificar aqui também, ó, no root check, né? E aí a gente verifica root e de fato a gente é root aqui, tá? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui mais aqui, pessoal. Foco maior, mais... Deixa eu ver, acho que vou deixar aqui assim mais embaixo mesmo. Só que acontece? Muita gente, pessoal, o que acontece? A gente pode simplesmente vir aqui no Frida, né? Que é o que... Não vou dizer que é comum, mas muitas pessoas fazem, tá? Você simplesmente executar ele no lugar ali do pacote identificar o nosso app, a gente pode caçar ele. Que seria esse aqui da OASP, tá? E simplesmente depois do Frida ali, menos U, né? Maiúsculo. E beleza, e executar. Vocês podem ver, ó, que já não está aparecendo mais, ó. Apesar desses erros, o pessoal às vezes ignora e beleza, você tem um bypass de rooted. Mas como isso de fato funciona, como identificar, como fazer isso, tá? Então o que acontece? É isso que eu irei me demonstrar, tá? Deixa eu só fechar nosso app. Não ficar só dependendo de fato ali do Frida, tá? Mas nesse caso, vamos fazer uma engenharia reversa ali, tá? Então, já estou aqui, vou usar o Jadix para isso, tá? Então, aqui com o nosso Jadix aberto, né? Vou escolher. E aí tá o nosso ponto APK, né? O Jadix faz essa engenharia reversa para a gente, trazendo um código ali na linguagem mais humana possível, tá?
Então, ok, eu não vou falar muito sobre estrutura, vou ser bem direto, tá? Mas você consegue vir aqui analisando os códigos com fonte, enfim, né? E aqui nesse cenário, ó, a gente consegue identificar aqui que o que que acontece? Que a gente consegue ver a proteção de root, tá? Lembrando, pessoal, tá bem simples ter essa proteção, mas a ideia é vocês compreender como as coisas funcionam, como se fazer, sabe? Então, passo a passo, tá? Então, o que que acontece? O que que a gente pode ver aqui? Ó? A gente pode ver que a gente tem três checkcases, tá? Dentro da nossa classe C, beleza? Ele tem aquela nossa função A, tá? Todas elas são do tipo booleano, né? Que é true ou false. E aí, beleza. O que é que acontece? Na nossa função A aqui, ó. Vamos dizer até aqui. Ele vai percorrer dentro do diretórios todo do pet, tá? E ele vai procurar ali pro binário sul, se existe, tá? Se existir ali, ele vai retornar true. Então, o que é que acontece? É uma das maneiras de identificar. Então, ele vai procurar no sistema ali, né, no diretório de patch, ver se existe isso. Se ele encontrar, ele sabe que provavelmente o dispositivo tá roteado, né, rookado ali, né. Se ele não encontrar, ele retorna false. Então, beleza, a gente já tem essa ideia. Aqui também na nossa função B, que é aqui dentro, o que é que acontece? Ele vai verificar se a build tag do Android, aqui ó, as build tag, o que acontece? Se contém um teste case, que é o quê? Que indica que o firmware foi compilado e a chave de teste é comum ali da ROMs, né? Customizada ali, roteada, enfim. Então a gente sabe que ele tem essa segunda função. E a terceira função ali, o que que acontece? Ele checa alguns diretórios conhecidos, né? Ou aplicativos ali que identificam a root, né? Que está dentro dessa array, por exemplo, ele vai verificar dentro do system app pessoa APK. Opa. Ele vai verificar se o system XB DAMSU existe, o system TC init e tal. Então ele faz toda essa verificação e se existir, ele retorna true. Se não, retorna false, beleza? Então aqui a gente já tem uma ideia de uma proteção de root. Então agora a gente sabe que quando a gente abre aqui nosso app, né, beleza? Que ele está aqui, ele é detectado, entendeu? Então aqui a gente já tem a ideia aqui no código. Só que como isso funciona, ao invés da gente de fato sair rodando script, a gente pode validar. Inclusive a gente pode validar isso manual, que seria o exemplo aqui, ó. Deixa eu só espelhar aqui novamente, beleza. Se eu dar um ADB shell, eu consigo conectar na minha máquina, beleza? Então, por exemplo, se eu rodar sul, peraí, antes só para vocês verem aqui, ó, opa. Se eu conectar, vou voltar aqui de novo só para vocês verem. Se eu dar um ADB shell e dar um roemai, olha lá, eu sou usuário ali tipo shell, beleza? Se eu dar um sul, eu vou acabar mudando de usuário, agora eu sou root. Então a gente percebe-se que esse aqui, ó, já identificaria, então ele retornaria true. Então a gente já teria um bloqueio aqui, beleza? E aí falando dos demais, o que acontece? A gente poderia também fazer isso, né? E simplesmente dando o it aqui, ó. Por exemplo, olha lá, o it, né, procurando por sul, né, da barra dev nu, né? Que é para não aparecer na nossa tela, a gente pode dar um eco ali, sul encontrado ou sul não encontrado. Só que o que acontece? Quando ele executasse acessasse o system bin sul, ele ia falar, o sul encontrado. Então, a gente saberia que de fato ele encontraria isso aqui. Então, a gente sabe que tem uma validação, beleza? E aí, o que que acontece? Daí, a gente também, olhando nesse caso do array aqui, que ele vai identificar essas rotas, a gente também poderia vir aqui, ó, e analisar também, ó. Mas nesse caso, ó, que é interessante, ó, que é nosso caso, ó, a gente vai procurar por todos aqueles caminhos, ó, se tem root detect ou não no nosso cenário, tá? Só que nesse nosso cenário tá limpo, não temos esse caminho. Então percebe que você começa a entender, mas a maioria do cenário às vezes pode ter. Por quê? Porque o pessoal às vezes adiciona muito mais caminhos aqui. Por exemplo, já vi muitos apps ali na questão do root que ele verifica se tem um Magisk instalado, né? Não é nesse caso, mas ocorre de ter.
Só que acontece, só que se a gente parar para analisar ali, entendeu? E o que acontece? E se a gente também for analisar a função ali que é dos build, né? Que é de fato essa daqui, ó, dos test case. O que acontece? A gente também não tem aqui, ó. Beleza? Então percebe que nesse caso, o que de fato vai identificar se é root nesse nosso cenário seria simplesmente essa daqui. Entendeu? Só que o que acontece? Percebe-se que agora as coisas ficam mais claras, porque a gente sabe que de fato identifica, a gente sabe que de fato tem no nosso sistema, não. A única coisa que a gente sabe que ele vai encontrar vai ser se o encontrado, beleza? Porque geralmente esse caminho aqui, ó, também, ó, se a gente jogar ele aqui, ó, nem ele está aqui embaixo, ó, mas geralmente costuma estar. Mas a gente sabe que essa identificação pegaria nós aqui, ó. Então o que acontece? Daí a gente pode, deixa eu só abrir aqui o VS Code. Deixa eu abrir aqui, a gente pode criar o próprio nosso script, como é que diz? Para bypassar isso, entendeu? Não necessariamente a gente precisa de fato do Frida ali em geral, porque a gente tem que entender o que a gente está fazendo. Deixa eu só diminuir aqui. Mas beleza, o que acontece? Daí a gente pergunta, Rafael, como é que a gente vai fazer isso? Pessoal, às vezes é muito mais simples que a gente imagina, tá? Que é o quê? Primeira coisa, a gente tem que fazer isso em tempo de execução. Então a gente vai usar ali o Java Performance, que era para ele implementar ali dentro da runtime, tá? E como seria isso? Deixa eu botar assim Java, deixa eu até salvar aqui, ó. Ele vai pedir para salvar. Eu vou escrever assim, ó. Bypass root simples.js, por exemplo. E aí, beleza. O que acontece? A gente pode Java, um performance ali, ó. O que acontece? Se nós criarmos a nossa função, então a gente vai criar um function ali, function, beleza? E daí, ó, a gente vai criar a nossa função aqui dentro, que é no tempo de execução ali dentro do runtime, a gente vai criar. Só que o que acontece? A gente vai criar uma variável para a gente receber esse valor. Então eu vou criar um var, sei lá, root bypass, por exemplo, pode ser qualquer nome aqui, tá, que você queira, igual, a gente vai usar o java.use, que a gente vai dar referência do pacote ali, onde a gente quer de fato injetar. E onde seria? Nesse caso, seria onde a gente vai identificar aqui a nossa classe C, né, e as suas funções. Então seria exatamente o mesmo pacote. Se vocês observarem aqui, ó, sg vantagepoint.a, é exatamente aqui, ó, sg.vantagepoint, e aqui vem, né, do A que vai entrar aqui, ó, e dentro do A a gente tem a questão da C, beleza? Então seria exatamente esse caminho aqui que a gente ia copiar, beleza? E a gente vai jogar aqui. Só que ponto C, que é de fato aqui aonde a gente quer, beleza? Entrar na classe. Ok? Até aqui. E aí o que acontece? Daí a gente agora pode usar o root bypass, né? Porque a gente já está referenciando aonde ele vai de fato injetar ali, né? E aí o que acontece? A gente pode vir no ponto A, que é a nossa função agora, e a gente pode burlar isso. A gente sabe se existe, né? Que a gente já testou ali. E ele vai retornar true. Mas se a gente forçar em tempo de execução, ele retornar false. Beleza? Então é essa que é a ideia. Então a gente já adicionou ali o caminho, né? De fato ali, né? Onde ele vai entrar dentro da nossa classe. E agora chamando a função. Só que quando a gente dá uma função, a gente vai dar implementation. Acho que é assim. E o que acontece? Dentro do implementation, a gente vai criar uma nova função. E a gente vai chamar ela aqui, que seria o quê? A gente pode, geralmente, por costume, a gente pode dar um console... A gente pode, por costume, dar um console.log aqui, para a gente ver de fato que está executando. Então, poderia ser assim, ó. Bypass na função...
Peraí, pessoal. Agora sim. Bypass. Na função C, um exemplo aleatório, tá? Poderia ser qualquer nome que você identifica, beleza? E daí, o que que acontece? A gente simplesmente poderia dar um return falando que é false, beleza? Então, o que que acontece? Simplificando, a gente, em tempo de execução do runtime, a gente vai criar uma função ali, né? E a gente vai criar uma variável chamada root bypass, onde ele vai usar ali o nosso caminho do nosso packet ali, que é exatamente esse daqui, né? Dentro da nossa classe C, por isso ponto C, né? Você vai acessando ali. E daí a gente vai usar, que é onde ele já sabe onde é esse caminho, beleza? E onde a gente vai na função A, que seria a nossa função aqui, beleza? Daí a gente vai fazer o implementation, criando uma nova função, que a gente já está executando ela aqui chamando, né? Que seria o quê? No console log ele vai aparecer para nós bypass na função C e return false. Então simplesmente a gente tem nosso script aqui, beleza? Agora como é que a gente executaria isso e validaria isso de fato, tá, pessoal? Então eu posso vir aqui, ó, para onde está aqui nosso script, onde a gente salvou aqui, ó. E igual eu falei, se a gente dá um free data ps-y, né, ele está ali os pacotes, eu poderia simplesmente eu dar um frida -u-f, especificar o packet que vai identificar nosso app. Cadê ele? Que é esse carinha aqui, ó. Beleza. Daí -l, que é o nosso script, seria bypass simples, né? Ou bypass root, né? Bypass root simples.js. E o que que acontece? Se executar esse carinha, ó. Então, a gente já teria o bypass de root. Por quê? Porque a gente identificou o que que ele valida, validamos ali através do ADB o que que de fato ele vai identificar dentro do nosso aparelho ali, né, que seja físico, tanto emulado. Mas a gente sabe que de todas essas funções aqui, é exatamente essa que vai verificar se a gente está com o aparelho rookado ou não. Então, simplesmente, ó, agora a gente já consegue bypassar isso em tempo de execução. Então, quando ele chamar de fato a nossa função aqui, que seria assim, a gente vai retornar um false. Então, pessoal, assim que funciona. Então, entende? Ao invés de eu ir lá executar isso como um todo, que às vezes o pessoal nem sabe o que está acontecendo, a gente não precisa disso tudo. Aqui, ó, simplesmente, com o nosso script, cadê? Com o nosso script ali de 7 linhas, a gente bypassou. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês gostem, tá? Curte, compartilha. E é isso, e é um pouco sobre como funciona de fato um bypass de root, tá? Igual eu falei, existe cenário mais complexo no sentido de mais camada de produção de root, de emulator, entendeu? Mas a gente consegue fazer esse mesmo cenário, essa mesma ideia. Espero que tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar e inscrever no canal. E vamos que vamos.